lá, gente. Se tiver rápido, é só vocês falarem, tá? Então, vamos lá. A enfermagem na nutrição. Tá gravando, tá? Os profissionais de enfermagem devem também prestar assistência ao paciente, sabendo qual a importância da nutrição, foi o que eu falei logo no início. Em sua rotina, é essencial o aprimoramento nessa área, pois assim pode se constituir, né, uma assistência ao paciente, baseando-se no processo saúde e doença, em boas práticas da dieta, que dessa maneira poderão proporcionar uma recuperação mais saudável ao nosso cliente. O que seria isso, né? É importante, né, quando a gente assume o nosso plantão, né, a galera vai passar o plantão para a gente vai relatar se esse paciente ele evacuou ou não, tá? Se ele está com a eliminações fisiológica presente ou não. Então, isso é importante. A partir do momento em que o paciente ele acaba não fazendo essa evacuação, pode levar a uma constipação. Dessa constipação é onde a gente vai ter mais trabalho, que é poder fazer uma lavagem intestinal, que eu confesso para vocês que é um procedimento muito chato, mas, porém, por conta da nutrição ela não sendo eficaz, acaba trazendo danos a esse paciente. Então, o que a gente pode esperar, né, com esse paciente é, pelo menos, ele ficar sem evacuar até 3 dias. Ultrapassando esses 3 dias, claro, não evacuou nas 24 horas, a gente comunica ao médico, como o médico vai comunicar ao nutricionista e vai mudar esse quadro nutricional, né? Colocando mais fibras para poder estar fazendo essa eliminação. Agora, mesmo melhorando esse quadro, né? O quadro nutricional, e ele permanece com essa constipação, precisa se ver um pouco mais a fundo. Então, pelo menos se aguarda até 3 dias. Dentro de 3 dias, o paciente ele precisa evacuar, tá? Uma vez que o profissional de enfermagem retém o conhecimento sobre nutrição, ele poderá utilizá-lo em várias vertentes, em sua prática diária, seja ela de modo promover a saúde ou de forma curativa. O profissional de enfermagem que entende essa relação entre os dois aspectos consegue aplicar as atribuições frente aos cuidados geral do paciente. Foi o que eu sinalizei para vocês. Então, é Mega Ultra Power Flex importante. A gente está sempre sinalizando, né? Sabendo se esse paciente ele se alimentou ou não. Mesmo que o nosso colega ele passa para a gente, né? Que ele não fez evacuação, a gente precisa também perguntar ao nosso paciente: seu João, dona Francisca, você fez cocô hoje? Ele vai dizer que sim ou que não. Se a gente perguntar evacuação ou eliminações fisiológicas, ele vai dizer que, como foi? Então, realmente, quando vai se reportar o nosso paciente, a gente precisa falar na linguagem dele, tá bom? Bruno, porque eu estava ouvindo o áudio da coordenação. O Bruno, eu coloquei no grupo, né, que a galera precisa se inserir, e a coordenação também falou que o pessoal de 2 anos, né, quem estuda de manhã, precisa fazer a matéria, tá? Tá bom. Importante que a equipe de enfermagem também tenha consciência. Outra coisa, né, voltando no slide anterior, quando a gente consegue identificar, né, que a alimentação ela também é essencial para esse paciente, o que acontece? Muitas das vezes o paciente ele não vai dizer se ele comeu, né, se ele se alimentou, se ele não se alimentou, ele acaba tendo esse relapso aí, né, que a gente diz que é um relapso de amnésia. Então, ele vai dizer para a gente que ele não almoçou corretamente, mas a gente consegue ter esse feedback com a galera da Copa, tá? Então, como tudo é identificado através de ramal, é só a gente ligar para elas. Elas, mais do que ninguém, irão saber se esse paciente ele se alimentou ou não. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, eu falo para vocês que é real mesmo, é quando se leva uma alimentação para o paciente. Muitas das vezes, né, os familiares eles não têm condições, o paciente, às vezes, ele não quer comer,
e os familiares acabam se alimentando, né, daquela alimentação, daquela refeição que é servida ao paciente. Então, é importante a gente estar atento a isso. Por que ele começou a se alimentar com bastante fibras, né? Porque foi mudado esse quadro nutricional, mas ele não está conseguindo fazer as suas eliminações fisiológicas. O que está acontecendo? Então, a gente começa a observar. A galera da COPRA, ela vai relatar, comeu sim, não comeu, ou quando ela foi pegar o prato, né, a bandeja, percebeu que os familiares, né, o acompanhante, ele estava se alimentando, então é importante a gente ficar de olho também, porque não adianta mudar o seu quadro nutricional e o paciente, muitas das vezes, ele não continuar, ele permanece, né, com essa ausência aí da eliminação. Com criança é mais fácil, né? Agora, com adulto, né, tem esse pouquinho aí, esse desconforto, vamos dizer assim, tá? Porque criança é mais coisas de criança, papinha, aquelas coisas todas, então um adulto ele não vai querer tanto, tá? Uma vez que o profissional de enfermagem retém conhecimento sobre a nutrição, ele poderá utilizá-lo em várias vertentes. Não, já falei isso aqui. É importante que a equipe de enfermagem também tenha consciência que, primeiramente, deve utilizar a nutrição, né, do aspecto de prevenção de doenças, infecções ou males que possam acometer o paciente. Afinal, algumas doenças estão intrinsecamente relacionadas com a nutrição. Então, a gente sabe, né? Essas alimentações também industrializadas, né? As pessoas que gostam de comer essas alimentações, né, todas embaladas ou congeladas, pode trazer danos uma vez ou outra, beleza. Ainda mais quem tem deficiência de vitamina E, né, os produtos, né, industrializados não pode ser consumido, tá? Então, através de exame de sangue, a gente consegue identificar, né, a deficiência de vitamina E. Onde toma essa vitamina E durante 3 meses, faz exame para poder saber se está tudo ok. Quando passa a comer, né, essas coisas industrializadas, né, maionese, onde tem milho, ervilha, essas coisas todas, não pode. Suco de uva também não pode. Então, pode levar, né, casos mais graves, que são as doenças, por conta disso. Então, tem que tomar muito cuidado relacionado a isso, tá? Conceito de nutrição é o estudo dos nutrientes ou alimentos necessários para desenvolvimento e crescimento normais. Ô, professora, Oi. você falou suco de uva, o suco de uva industrializado ou suco de uva normal da fruta mesmo, que não pode? É, suco industrializado, né? Que é por conta do corante. Ah, tá. Tá? Tudo que tem conserva tem corante. Então, isso vai te trazer muito mais danos, tá? Entendi. Foi? Quem tá falando? É o Bruno. Ah, tá. Não, Era. porque... Era, né? É porque apareceu o Joyce aqui amarelinho pra mim, o Bruno falou assim, ué, gente. Eu pergunto e desligo a cal na hora. Não, Bruno. A nutrientes presentes em alimentos do corpo. Conceito de nutrição é um dos estudos de nutrientes de alimentos necessários para o desenvolvimento e crescimento normais do indivíduo. É o estudo do nutriente presente nos alimentos no corpo e também o estudo do comportamento humano relacionado à alimentação, né? Então, a gente sabe que, né, dependendo de certas alimentações que a gente irá fazer, a gente realmente vai ficar constipado, a gente realmente iremos ficar, né, com muita flatulências, muito gases, e que vai trazermos incômodo relacionado a isso. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado por conta disso, tá? Lembrando que o carboidrato, a gente precisa se alimentar apenas com um, tá? Então, não adianta colocar arroz, purê, essas coisas. Então, a gente tem que, pelo menos, escolher um para estar se alimentando, tá? Isso é importante, até mesmo para o paciente. Na verdade, quando vem da copa, né, como tem a nutricionista ali, ela já vem tudo separadinho. Então, sabe que o paciente ele pode comer ou não, só é mudada essa alimentação, esse quadro nutricional desse paciente, quando realmente ele começa a ter uma obstrução intestinal. Conceito de nutrientes, componentes do alimento que são indispensáveis ao funcionamento do corpo. Eles fornecem energia, alimentos energéticos, servem como material de construção e mantêm reparar as partes do corpo que sustentam o crescimento. A gente sabe, né? Vamos botar, né? Agora que estou nessa vida de pedal aí, a gente precisa se alimentar bem.
que são quando a gente chega em casa, a gente chega com uma fome aí de 20 mendigos ou mais, né, por conta do gasto energético. A gente precisa, né, a gente acaba tendo perda aí, a gente acaba utilizando aí esse ATP, né, que é a nossa fonte de energia, e a gente acaba desgastando muito, muito tempo. Então, quem faz atividade física consegue identificar que quando terminam de fazer os seus treinamentos, né, acaba tendo aí uma fome aí de 20 mendigos, e o que a gente precisa colocar para dentro nada mais é que proteínas. Quando a gente acaba colocando carboidrato, né, a fonte de energia ela é muito maior, né, o cérebro ele não consegue associar que você foi alimentado, é onde você começa a comer aí compulsivamente, tá? E muitas das vezes as pessoas acabam utilizando, né, quando está muito nervosa, essas coisas todas, então acaba consumindo bastante isso. Conceito de alimento. Conceito de alimento são todas as substâncias sólidas e líquidas levadas ao tubo digestivo. São degradadas e depois usadas para formar ou manter o tecido do corpo regular, processo orgânico que fornecem energia, né? São coisas sólidas, aquilo que a gente come, né? O que vai trazer e automaticamente vai sofrer o processo de eliminação, que seria o quê? Muito bem. Eu esqueço que vocês participam pouco, né? Prestem atenção. Ai, negócio é para você ficar aqui em cima. Espera aí, deixa eu só ajustar aqui. Não. Alimentos possuem substâncias que são essenciais para o desempenho das atividades do dia a dia, como andar, correr, trabalhar, estudar e etc. Essas substâncias são chamadas de nutrientes. Quais são esses nutrientes? Água, carboidratos, gorduras, proteínas, né, vitaminas A, B, C, K, E minerais, tá? O que seria importante aqui para vocês saberem? Os conceitos para mim é mega, ultra, flex, importante, tá? Qual a importância, né, da nutrição, né, dentro da enfermagem? Qual a importância de a gente estar sabendo sobre a nutrição dentro da enfermagem? Então, já estou dando uns IPCs para vocês aí da vida, tá? Relacionada a isso. E quais são os nutrientes que fazem parte, né, dentro da nossa nutrição? Então, eu tenho água, carboidratos, gordura, proteínas, vitaminas, né, diversos tipos, mais aí os minerais. Classe e função dos nutrientes. Quais são eles? Né, plástica ou construtoras, né? Que é relacionado às proteínas, tá? São importantes para a construção do organismo, como nossos ossos, pele e músculo. A gente acaba colocando como plástica quando a gente realmente faz aí os procedimentos. Então, a gente precisa realmente de proteínas, né? Porque quando se realiza procedimentos grandes, né? Você acaba se sentindo um pouco fraco, então a gente precisa colocar essas proteínas para dentro para poder fazer como se fosse essa recomposição muito mais rápida e eficaz, tá? Tanto para o nosso osso, pele, músculo, né? Porque é uma coisa que você acabou fazendo uma incisão, então acaba partindo aí, cortando quantas camadas? Vamos botar aí exemplo de cesárea. Quantas camadas da pele são cortadas? 3? Eita, hã? 3? Não. Vai fazer uma cesárea, ainda dei a dica, vai fazer uma cesárea. São quantas camadas? Até chegar ela poder ficar. Que duas. São 7. Epa, graças a Deus, jogaram uma estrela pro alto. São 7 camadas, tá? Energético, né, que é relacionado ao carboidrato e gordura, né? Dependendo da gordurinha aí, vale a pena você come a beça, tá? É o fornecimento de energia para as atividades do dia a dia. Mas lembrando que o consumo, né, por mais que a gente faça o consumo de carboidratos, né, excessivo, ele vai virar o quê? Ele acaba virando gordura, mentira, ele acaba virando açúcar, que é o que pode estar te levando aí uma hiperglicemia. Então, a gente tem que tomar cuidado por conta disso. A gordura, né? Posso dizer para vocês que a única gordura que a gente pode realmente afirmar que é uma gordura saudável é literalmente que as pessoas têm muito medo de comer, é a gordura de porco, né? É a gordura do porco, mas aquilo ali é uma gordura saudável. Claro,
comer torresmo, né, todo final de semana, não será saudável, tá? Então, a carne de porco é a carne mais saudável que a gente tem, tá? E que realmente a gente tem medo de comer. A gente só vai comer de onde tem certeza que realmente fez de forma corretinha, tá? Reguladores, né, que são as vitaminas e sais minerais. Muitas das vezes, quando a gente está com o nosso sistema, né, abalado, né, imunodeprimido, né, a imunidade baixa, é onde a gente vai fazer o uso de vitaminas e de sais minerais. São necessários ao bom funcionamento do organismo, auxiliando na prevenção de doença e no crescimento. Por isso que quando as crianças, quando elas nascem, né, o que o pediatra logo faz? Ele logo introduz as vitaminas na criança justamente por conta disso, tá? Proteínas, né, plásticos ou construtores, né, que aí vem de carne, boi, porco, aves, peixe, ovo e leite e outros derivados, tá? Alguma dúvida? Carboidrato? Não, né? Carboidrato, energéticos, né? O que vai te dar aquela energia que você se sente realmente saciada. Mas lembrando, quando você faz alguma atividade física, algum tipo de esforço, tá? O que você não pode colocar para dentro é carboidrato, apesar dele ser um energético, né? Ele vai demorar muito mais, né? Você se sentir saciado. Por isso que a importância de a gente estar colocando sempre o que para dentro? Proteína. Então, você come a proteína e você se sente saciado muito mais rápido, tá? E fora que melhora também a nossa musculatura, né? Volta ali a fibra magra, tá? Então, o que seria carboidratos, né? A gente utiliza como energéticos, que são os cereais, pães, massa, né? As massas brancas, bolo, batata e açúcar. Por isso, quanto mais você come, mais dá vontade de comer compulsivamente, tá? Só que cuidado, porque vai virar gordura, né? Então, é onde você vai ter um sobrepeso relacionado a isso. Função dos nutrientes, né? Gordura extra energética, né? Que são os óleos, gorduras e margarinas, tá? Óleos hoje, né? Nós temos aí diversos, tá? Temos óleo de girassol, que está quase o mesmo valor do nosso óleo normal. Deixa eu só voltar aqui, porque já passou 10 minutinhos para finalizar. Né, as gorduras, né, o que vai te trazer aí, talvez um sobrepreço se você consumir, e a margarina, né, que existe a manteiga e existe literalmente a margarina. A margarina são que nós utilizamos, né, Qualy, Doriana, Claybon, né, Claybon, acho que é isso que fala, né? E a manjar é diferente, tá? Então, margarina e manteiga são coisas completamente diferentes uma da outra. E lembrando que a manteiga ela é muito mais saudável do que a margarina, porque ela tem aí o índice de gordura muito mais alto, tá? Ai, calma aí, gente. Então, a gente tem como reguladores, né? É o que vai fazer melhorar, né, o seu trato aí intestinal. O áudio aqui tá baixo pra caramba. Tá baixo? Tá. Deixa eu trocar aqui pra ver. A professora, aqui não tá baixo, não. É porque esse aqui A professora é cheia de... Professora é cheia de headset. Toda motorizada. Né? Melhorou. Ó, Tá mais toda alto. preparada. Tá muito mais alto. Tá muito mais alto? Desliga ela. Tá bom? Tá ótimo. Isso eu ganhei de aniversário, a turma me deu. Que bonitinho. Que show! Então, os reguladores, né, que é o que vai nos facilitar, né, na melhora aí no trato gastrointestinal, né, que a gente vai melhorar as nossas fibras. Então, o consumo, né, a gente acaba não utilizando como excessivo, mas é o que faz parte, né, a gente está utilizando aí, que são os reguladores, são as vitaminas e os sais minerais, né, frutas, bastante verduras, bastantes legumes, e é o que a gente acaba utilizando menos. É mais fácil a gente fazer, né, a utilização de gorduras, né, óleos, gorduras e margarinas, do que até mesmo estar utilizando os reguladores, né? A gente sempre vai dizer aquela palavrinha que não gosta disso, não gosta daquilo, mas que
faz parte que é importante a gente estar se alimentando, tá? Por mais que não goste de algo, isso é para nossa vida, tá? Não é só para prevenir ou dentro de uma unidade hospitalar. Então, é importante a gente consumir bastante legumes, bastante verduras, tá? Bastante verduras, isso faz parte. Eu, particularmente, a única verdura que eu gosto mesmo é só o alface e a couve. De resto, não gosto de nada, tá? Mas a couve eu ainda como assim, engolindo, porque ela não consigo mastigar. A fruta não, fruta eu gosto a beça e legumes também, tá? Menos jiló e maxixe. Berinjela. Melhor parar por aqui. Vambora. São componentes necessários para o crescimento e construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Deixa eu só voltar aqui. Vou sinalizar para vocês de novo, tá? Então, é importante, né, relacionado aos reguladores, né, a gente apresentar, que eu já falei com vocês isso lá em criança, tenho certeza, tá? Que vocês irão se lembrar. Por isso que é importante a gente estar introduzindo, né, essas alimentações para as crianças também, mas de uma forma que ela consiga o quê? Enxergar as cores, né? A gente não pode colocar de uma forma homogeneizada, né? Bater tudo no liquidificador, entregar apenas uma corzinha para essa criança, ela está se alimentando. Então, todas as verduras, todos os legumes, eles precisam estar ali com as cores deles mesmo, para a criança começar a associar, para quando elas ficarem maiores, elas não começar com aquela frasezinha de não gostar, né? Então, por isso que é importante, né, as crianças elas visualizarem essas cores e colocar a comidinha separadinha. Na hora de entregar, né, dar na boquinha dela, é só a gente misturar ali na hora, tá? São componentes necessários para o crescimento construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Formam, né, os hormônios, anticorpos e componentes estruturais das células. Encontra-se no tecido muscular, nos ossos, no sangue, no coração e no fígado. Né? A partir do momento que isso é introduzido para a gente, né, lá precocemente, né, na idade certa, a gente não vai ter essas deficiências. Quando a gente chegar a uma certa idade, né, ainda mais se não fizer consumo, né, de leite, de cálcio, né, que o leite é o cálcio, derivados, né, do leite, é onde você pode desenvolver aí a osteoporose da vida, tá? Então, o cálcio, ele é mega, ultra, power, flex, importante para os ossos. Então, por isso que muitas das vezes a gente acaba chegando aí a uma certa idade e acaba desenvolvendo, tá? São componentes necessários para o crescimento, construção e reparação dos tecidos do nosso corpo, formam os hormônios, anticorpos, componentes, encontram-se, mesma coisa. Fazem parte da composição dos anticorpos do sistema imunológico corporal. Quando necessário, as proteínas são convertidas em glicose para fornecer energia, né, para o corpo. Por isso, a importância, né, da gente estar se alimentando sempre bem após as... Ai, mosca, caramba! Após as atividades, né? Por conta disso. Então, ela vai te repor ali a glicose, que é o que te falta, ela vai estar te repondo aquilo ali, tá? O excesso de calorias de forma de proteína se transforma em gordura, sendo depositadas no tecido corporais, né? Onde a gente acaba tendo aí aquelas pochetes da vida, tá? Então, a gente acaba virando gordura e fica algo mais difícil de estar sendo retirado. Atenção, o excesso de ingestão de proteínas pode causar sobrecarga no fígado e dos rins, né? Porque você acaba tendo essa quebra dessas hemólises, né? Acaba tendo um aumento, o rins vai ficar dificultado, né? Você tem essa dificuldade, ele acaba sendo dificultado para poder fazer essa filtração, ainda mais para quem gosta de consumir aí, né, as proteínas, carne mesmo, né, cruas, sanguinolenta, né? Corta e aquele sanguinho sai. Então, tem que tomar cuidado por conta disso. Alimentos ricos em proteínas. Nós temos as proteínas vegetais, que são as leguminosas, como feijão, grão, lentilha, ervilha, e cereais, como arroz, por exemplo, tá? Lembrando, né, que é importante a gente sempre fazer uso, né, de cada um, não comer todos, né, ou botar 2 ou 3. Então, é sempre importante colocar apenas um, tá? Proteína animal, né, que é a carne de frango, carne bovina, queijo, salmão, pescada, ovo, iogurte e leite. Frutas proteicas, né, que é o damasco, goiaba, abacate, que é sensacional, goiaba também, laranja, banana, jaca, pêssego, figo e melão.
Deixa eu só dar um bisu para vocês. Quando eu perguntar, né, se cair lá, né, alguma coisa relacionada, tentem apenas saber 1 ou 2, né, de cada alimento estar ricos. Então, quando eu falo de proteína animal, de vegetal, quem faz parte, tá? Ervilha, arroz, proteína animal, quem faz parte? Ovo, carne. Quando eu falar de frutas proteicas, quem faz parte? Banana, melão, tá? Então, isso para mim é importante vocês saberem pelo menos um ou outro. Então, vai estar interligado, tá bom? Estes macronutrientes, quando ingerido, é absorvido e é responsável por liberar a glicose, fornecer energia para as células, por ser a primeira fonte de energia celular, e fazer a manutenção metabólica glicêmica para que o corpo continue funcionando bem. A gente acaba não tendo, né, todos os nutrientes necessários, né, para poder estar consumindo. Mas, pelo menos, a gente conseguir tentar consumi-los, né, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, isso vai nos ajudar. Então, assim, quando o nosso estado nutricional ele está bem, né, ele está bem preparado, quando vamos botar, igual teve agora essa queda de mudança, estava muito calor e o tempo dessa virada. Então, a nossa imunidade acaba o quê? Caindo, e é onde a gente fica propício, né, a ter aquela tosse seca ou até mesmo produtiva, né, começar a apresentar aí as corizas, porque a nossa imunidade ele acaba o quê? Baixando muito rápido. Então, é importante a gente consumir um pouquinho mais relacionado a isso, tá? De alguns alimentos saudáveis, tá? O nosso tempo ele vai acabar, né? É aquele tempinho que a gente dá, que é o tempo de eu voltar e iniciar aqui o meu WhatsApp, poder clicar no mesmo link. Então, é só vocês esperarem. Eu vou sinalizar. Vamos, tá? Os carboidratos podem ser simples ou complexos. Os simples são moléculas menores de carboidrato e estão presentes no açúcar e no mel. É o que vai te sentir aí saciado, mas, porém, entretanto, todavia, é o que vai te deixar aí, né, com um índice, né, de gordura muito maior a partir do momento que você acaba comendo aí em excesso, ingerindo aí em excesso, tá?